Boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais um episódio do podcast Microfone Aberto da Rádio Rural. Estamos ao vivo na FM 93.7 e também lembrando no YouTube e no Facebook com imagem. Você pode acompanhar nosso programa de hoje. O episódio é o episódio 37. Está muito interessante, com uma presença muito especial. Ao meu lado não é o Lucas Lazarim, Rafael. Tá bem melhor a imagem daqui pra lá. Boa noite, Rafael, Boa tudo bem? Boa noite, Lucas, tudo bem? A minha colega de bancada hoje é a Angélica Albuquerque, ela é acadêmica de jornalismo, já é nossa colega, né? Atua bastante na área do jornalismo. Seja bem-vinda, Angélica, espero que goste do programa. Muito obrigada, agradeço o convite desde já. E é isso, vamos lá. Isso aí, então já quer aproveitar e falar dos nossos patrocinadores? Claro! Então, o Clube de Tiro Klaus, há mais de 30 anos oferecendo cursos de tiro a níveis iniciante, médio e avançado. Tudo isso lá na Travessa José dos Passos, 69, no bairro Santa Cruz. Protesul Marcas e Patentes. A Protesul é uma empresa que ela atua desde os anos 2000 na área da propriedade industrial e intelectual. Tem profissionais cadastrados juntos ao INPE com agentes da propriedade industrial. Ligue 3444-8481. A Vigiare Seguro diferencia... Viaggiare. Um pouco mais italiano, né? Diferencia-se no segmento de turismo pela inovação em seus roteiros e pacotes, atuando também em parcerias a fim de atender da melhor forma seus clientes, conciliando qualidade e custo-benefício. Ligue 991-015553. E a Gaffer Chocolateria, que a Gaffer ela agora está no centro de Concórdia e dispõe de um delicioso café e uma linha exclusiva de chocolate. Siga a Gaffer no Instagram e Facebook para não perder as novidades. Gaffer Chocolateria. E a Mecânica Zulian, no bairro Santa Cruz, há mais de 6 anos no mercado, próximo lá dos Arte Supermercados. Mecânica Julian. Ligue 3442-6374. Isso aí, então, sem mais delongas, né, Rafael e Angélica, vamos apresentar nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é empreendedor. Ele nasceu e cresceu em Lindóia do Sul, Santa Catarina, porém, nos seus 15 anos de idade, mudou-se para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para estudar. Por um período chegou a atuar como jogador de futebol, porém logo voltou para Lindóia para trabalhar com as empresas da família. Ele também é graduado em gestão hospitalar, onde administra o Hospital Isolde Dalmora desde 2006. Senhoras e senhores, microfone aberto para Joécio Dalmora. Seja bem-vindo, Joécio. Muito boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado, Angélica, nosso conterrâneo Rafael, Lucas, nosso parceiro aí. É uma satisfação muito grande estar presente hoje aqui. A gente ouve falar muito do programa de vocês, né? E eu estou aqui para debater com vocês, falar com vocês sobre o Hospital Dr. Isolde Dalmora, sobre a saúde em si. Posso falar no tão falado SUS, que a gente conhece um bom pouco também. Estamos à disposição aí para conversar com vocês e que o ouvinte consiga levar alguma coisa de útil, né? Claro. Na nossa conversa aqui. Então a gente já abre também para o nosso ouvinte que está escutando a gente pelo YouTube, pelo Facebook, para mandar pergunta que quiser. A gente está aberto para responder aqui com o Joécio. E, Joécio, a gente entrevistou o Rafael uma vez, agora temos presença grande de Lindóia do Sul aqui na mesa. Está em maioria em Lindóia. E ele falou como foi crescer em Lindóia do Sul. Só que Rafael é novinho, tem 23, 24 anos? 23 anos. O senhor, na sua época, Lindóia deve ser um pouquinho mais diferente ainda do que quando o Rafael cresceu. Como é que foi crescer lá em Lindóia? Que relação você tem com a cidade, assim? Eu sou natural de Lindóia, nossa família Dalmora é natural de Lindóia, né? Então a gente nasceu lá, cresceu, passou a infância e teve esse período em Santa Maria, porque na época a nossa região, se não só Lindóia, Concórdia, quem queria estudar tinha que ir para outros centros maiores, tinha que sair. Tinha faculdade. Geralmente era Santa Maria. A nossa, aqui em Concórdia, por exemplo, tem um monte de gente que se formou muito. A referência era Santa Maria, porque é uma cidade polo, e até hoje a universitária. Então, nesse período todo, a gente saiu, voltou, né? O meu pai sempre tinha a empresa lá. O hospital específico, o meu pai adquiriu em 76, né? Quando o meu irmão, doutor Zoé, que é muito conhecido na região, se formou e casou com a doutora Isolde Dalmora, que leva o nome hoje do hospital. Nesse período aí que eles ficaram frente ao hospital, de 78 até 94,
eles transformaram o Hospital de Lindóia, que era um hospital que tinha 5 leitos, em um hospital já que fazia cirurgia. Ele era um bom cirurgião, era uma profissional, instalou o laboratório, que existe até hoje, que é propriedade nossa. E, infelizmente, em 94, ele já tinha uma filha, que é a doutora Camila, hoje. Sim. Ela teve uma morte trágica no parto, nas mãos do Dr. Zoé, que marcou muito a região, marcou muito ela, marcou muito a família. O meu irmão saiu um pouquinho do ramo, né, que desanimou, e em um período ficou alugado para o município. Em 2006, eu reassumi o hospital. O hospital era um hospital com 10 leitos, estava meio que abandonado. Em 2006 isso? Em 2006. Estava meio que abandonado. Eu peguei aquilo na mão e fiquei pensando, o que eu vou fazer com o hospital em Lindóia, com 6 leitos, sem muito perspectiva, né, de crescimento. Aí a gente foi evoluindo, foi estudando, apareceu, eu fui ampliando, aí chegou a questão de cuidados prolongados, foi o único do sul do Brasil. Hoje a nossa unidade é referência estadual em cuidados prolongados, né, que é conhecido na região. Após isso, eu comecei com saúde mental. Hoje nós somos referência na região em saúde mental e infanto-juvenil, inclusive, tanto pelo SUS como planos de saúde, né? Sim. Então essa é uma rápida colocação de como foi evoluindo o hospital. Todo mundo se assusta. Hoje o hospital tem 80 leitos, estamos inaugurando uma nova ala agora em março. É um hospital porte 2, a gente está tentando passar para porte 3 pela política hospitalar, e todo mundo pergunta, como o município de Lindóia do Sul, com 4.500, tem uma estrutura hospitalar igual a essa? Eu tinha essa pergunta. Cidades que não têm, cidades de 50 mil habitantes que não têm essa estrutura. Então isso foi com muito empenho, muito trabalho. O meu irmão era espetacular, a região de Concórdia conhece o Dr. Zoé, o que ele fez, e eu simplesmente segui. E eu sempre tenho uma coisa, o nosso hospital ele tem uma coisa que muita gente... É difícil acreditar, mas eu às vezes eu paro para pensar e eu acredito que tem o dedo dessa senhora, Isolda Dalmora. Porque ela deu a vida pelo hospital, ela era muito conhecida, era querida, e ela está toda hora nos mandando uns fachos de luz, para não seguir o caminho, porque é difícil manter um hospital em cidade pequena. Pois é, e esse nome da Isolde, como é que, desde quando ele se chama assim o hospital? Foi a partir da tua gestão ou já era desde antes? Não, ele sempre era Hospital Lindóia. Realmente, quem começou a usar o nome do Hospital Dr. Isolde foi o Zoé, meu irmão, mas era um nome, não era muito... Eu, quando assumi em 2006, que botei como nome fantasia, que a gente chama, mas hoje ele é conhecido como Hospital do Isolde Dalmora, e eu quero que seja conhecido assim, claro, porque ela é uma pessoa que, como a gente trata com cuidados prolongados, a grande maioria dos cuidados prolongados, para quem não teve a oportunidade de ir lá conhecer, a gente trata muito de idosos, e ela era apaixonada por idosos. Os idosos de Lindóia sabem o trabalho que ela fez, né, junto aos idosos. E os idosos muitas vezes têm que ser mais respeitados pela gurizada, pelos jovens. E isso é marca dela e não vai ser mudado. Enquanto eu estiver na administração, quando for propriedade nossa, enquanto for isso, ela vai ser o legado a ser Dr. Isolde Dalmora. E Joécio, eu acho que é o único hospital de Lindóia, o Isolde Dalmora. Sim. O senhor nasceu nesse hospital ou não? Nasci. Olha, então que legal, né? O hospital que ele nasceu, ele pegou para administrar e agora tá... O hospital tem mais de 50 anos. Eu tenho 57 hoje. Então, o hospital tem mais de 50 anos. O hospital teve uma época que pegou fogo antigamente, porque antigamente não era nem hospital, era uma casa com 2 camas, e aquilo se transformava em um hospital e foi se transformando e depois pegou fogo, a comunidade reconstruiu uma história bem complicada, que a gente não conseguiu resgatar toda a história dele ainda, tá? Eu tô tentando às vezes conseguir. Como é que é, Jair? Seu hospital era uma casa? Sempre começa assim. Antigamente não tinha hotel. Como é que eram os hotéis antigamente? Era uma casa, uma pousada. As pousadas, né? E assim, e depois foi evoluindo. Começou com uma casa com 2 leitos, daí aumentaram e foi indo. Então o hospital lá atrás começou com 2 leitos e hoje está com 80, o senhor falou. Só com 80. É um município pequeno, 4.700 habitantes, no cantinho do oeste. Eu nunca me esqueço. Eu, quando fui
quando eu fui atrás de novos leitos, de ampliar o hospital, eu tive assim algumas pessoas com preconceito, tá? Eles Em me relação disseram assim, aos leitos que a gente ampliou. Um cara me disse um dia, mas escuta, Joércio, tu acha que alguém vai sair de um centro grande, de um hospital grande, para internar em Lindóia do Sul num hospital pequeno? E o senhor disse para mim nos bastidores aonde que veio gente para internar ali? E a gente recebe gente já veio de Florianópolis, já veio de Lages, já é toda... Que hoje a gente faz parte da rede macro. Hoje não se fala mais em região só em Amalc. A gente fala em grande região. A nossa macro-região meio-oeste. Nós pertencemos à macro-região do Mestre. Todos os meus leitos SUS, eles são... Os leitos não são meus. Quem paga é o governo. Quem paga somos nós, com nossos impostos. Então, eu disponibilizo os leitos para a Central de Regulação de Leitos. E eles que monitoram a demanda, remanejamento. A demanda. O nosso hospital existe uma demanda muito grande. E está sempre lotado assim, Joércio? Sempre. Eu tenho 30 leitos SUS, cuidados prolongados, e 20 saúde mental SUS. Todos ocupados? Está sempre ocupado. A taxa de ocupação é 100%. E eu recebo inúmeras ligações, até... Eu peço desculpa até se tem algum ouvinte aí que chegou a ligar várias vezes para mim, Joércio, eu preciso de um leito para o meu pai. A gente sempre orienta, porque existe uma fila e existe uma regulação que regula os leitos. É bom? Mas a gente sabe que muitas vezes fica pacientes necessitando desse tipo de atendimento que na região é só nós que fizemos, né? Então... Só graças a Deus que nós temos aqui em Concórdia um hospital de alta complexidade, que é um hospital que faz tudo pela região. Só que esse tipo de paciente é conosco mesmo lá, né? Então, existe essa demanda grande e essa fila que nos preocupa, mas nos deixa triste às vezes, porque eu recebo inúmeras ligações assim, meio que desesperadas às vezes. E isso é meio que nacional, né? É muito comum você ver pessoas buscando leito, desesperado, porque a demanda é muito grande, né? E os hospitais não conseguem absorver toda essa demanda. E já aproveitando esse gancho, o teu hospital ele ultrapassou uma época difícil para todo mundo, que foi a pandemia. Como é que foi esse período lá, Joércio? Nós na pandemia, como a gente trabalhava muito com idosos, a gente não internava pacientes Covid. A gente recebia o paciente na urgência e emergência, Sim. normal, e encaminhava para os outros hospitais de referência. Quando começou a pandemia, o Estado me procurou, foi o primeiro hospital para habilitar leitos. O que eu fiz? Eu não podia receber pacientes de Covid junto com 40, 30 idosos, que seria complicadíssimo. Então, o que a gente fazia lá? Fazia urgência e emergência e encaminhava para os hospitais de retaguarda e, os casos mais graves, para Concórdia. Então, mas a pandemia a gente conseguiu, né? A gente teve casos de Covid lá dentro, como todo mundo teve, né? Mas, falando em pandemia, eu acho que nós brasileiros temos que falar com orgulho de ter passado por essa pandemia. Morreu 700 milhões de pessoas, 700 mil. Foi óbito? Sim, infelizmente. A gente sabe que em muitos casos talvez não foi em virtude do Covid, mas eu falo isso com orgulho porque eu sei o Brasil demonstrou o que é o SUS, que muita gente critica, que muita gente humilha, e nós demonstramos. Olha o trabalho que Concórdia que fez, olha o trabalho que o próprio Ceará, que é a retaguarda que tem a Covid, fez, todos os hospitais que é da região, olha o trabalho que foi feito na nossa região. Eu pergunto para você, teve algum paciente que ficou sem atendimento? Teve algum paciente que morreu por falta de oxigênio? Teve algum paciente que ficou sem UTI? Foi transferido. Teve paciente que foi para UTI, foi a óbito. Isso foi uma loucura. Essa pandemia é algo inexplicável para o mundo inteiro. Ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado. Agora, aí diz assim, mas teve estados que faltou oxigênio. Sim. Teve estados que faltou oxigênio, no hospital faltou oxigênio, só que o dinheiro estava lá. Uhum. Eles usaram para pagar a folha de pagamento. Não vamos falar em política aqui. Então, mas essa é a realidade. Agora eu te pergunto, o SUS, eu falo claramente, o SUS para mim é o melhor e maior plano de saúde do mundo. Podem passar uma mensagem e criticar.
Não tem problema nenhum. Eu vou defender o SUS sempre porque eu estudei o SUS e comparei com o plano de saúde do mundo afora aí. E nós demos show na pandemia, tá? Teve países grandes aí, que não vamos citar o nome, né, para não... que eles chegavam e escolhiam na casa. O senhor é idoso, você vai ficar para morrer em casa, você vai para o hospital. Porque não tinha hospital, não tinha plano de saúde. Vocês sabem disso, teve países, não vamos citar. E nós não. Nós aqui, nós íamos nos hospitais, fizeram de tudo, transformaram o leito, Sim, ampliaram. Do Hospital São Francisco. Não, o Hospital São Francisco, que o que fez sim. Na época, todos os hospitais pequenos que tem aqui, em todos os municípios nós temos hospital, todos os hospitais se viram, tentaram se virar. Houve muito óbito, houve. Mas, infelizmente, um país é grande, né? E tivemos essas complicações que ninguém estava preparado para isso. E a questão até dos óbitos foram mais por causa das comorbidades desses pacientes, né? Então, geralmente idoso, eu acho que muitos obesos também morreram por causa disso. Até a gente analisava e sempre tinha, ou era idade, ou uma coisa, doença cardíaca também, respiratória também. E aí é complicado também, né? Complicou tudo, porque o que precisava, o que mais faltou para nós foi leitos de UTI. Mas quem na sã consciência, né, quando começou a pandemia, quando começou a pandemia era o quê? 30 dias ia passar. Só 15 dias em casa e... É só 15 dias em casa. Todo mundo. Eu lembro dessa mentira aqui. Fiquei bem felizona na época, férias. Exatamente. Foi até demais. Tem gente que saiu de 15 dias de férias. O mundo inteiro pensou assim. Quando nós acordamos... Já estava em 1 ano para 2 anos. Tiveram que... O estado de Santa Catarina conseguiu uma fábrica para produzir respirador em 30 dias, gente. Né? Então, assim, foi tudo loucuras. Loucuras que nós conseguimos. Tirando, sei que tem familiares que perderam, ou seus pais, seus filhos, coisa, mas são doenças, são o nome já diz pandemia. E podemos correr o risco de receber outras? Podemos, porque as doenças estão sempre na nossa frente um passo. Nós achamos que temos tecnologia no mundo para fazer tudo. Quando tu pensa que tu resolveu a doença, o bichinho que a gente chama, grosso modo falando, se cria outro. Está na nossa frente. Então, são coisas assim que foi passando. A gente entrevistou aqui no podcast enfermeira, o próprio médico também, e falou que muito estresse houve nesse meio, né, hospitalar, que as pessoas ficaram sobrecarregadas, nervosas também pela questão, principalmente naquele pico que teve, né, que estava uma loucura. E eu acho que, realmente, os enfermeiros e os médicos, o senhor que trabalha com o hospital, todo mundo que tem essa ligação direta com a saúde teve que se reinventar muito rápido e preparar psicologicamente todos os colaboradores para isso, né? Eu imagino que não foi diferente no seu hospital. Não, foi um show. A nível, assim, a equipe de enfermagem, equipes de médico. Eu falo aqui pela nossa região, que a gente conhece, que é uma região pequena, porque a gente conhece muita gente. Mas a equipe médica de toda a região foi um show. Eu, falando específico da minha equipe lá, como a gente não internar pacientes do Covid, mas a gente foi vários funcionários afastados. Chegou um dia que eu tive que... teve funcionários que triplicou turno, porque começou a entrar um atrás do outro, sendo afastado, e na época era 14 dias, não é? 2 dias, era 14 dias. As equipes de enfermagem, equipes médicas da região, acho que do Brasil inteiro. Não mediram esforços, né? Não mediram esforços. Teve sempre aquele brasileiro que tem aquele famoso jeitinho brasileiro Normal. Que aproveitou a pandemia para se dar bem, tanto na política, sempre como no tem. financeiro, como entendeu? Todas as profissões, infelizmente, o povo brasileiro tem isso. Então, a minha equipe, principalmente, hoje, falando em equipe, hoje o meu hospital, o nosso hospital, que a gente quando fala meu, não gosto de falar, eu gosto de falar nosso. O nosso hospital atingiu o nível hoje, a forma de atendimento, graças à minha equipe. Eu tenho uma equipe lá, eu tenho funcionários de 30 anos. Quantos colaboradores, Joyce? Eu estou com 72. A mãe do meu colega aqui trabalha lá, não vou falar a idade porque depois vai dar suspeita. Mas ele não tinha nascido, ela trabalhava lá. Eu tô com 23 anos, minha mãe nem era nascido, minha mãe já trabalhava lá no hospital. Então eu tenho lá de 30 anos, não só comigo, mas com meu irmão. Tem o teu funcionário que trabalhou com meu irmão, que gostam da profissão. Então hoje, vocacionados. A minha equipe médica, eu tenho um médico lá que está há 18 anos, é o meu diretor clínico,
Eu tenho que é o doutor Ribeiro, tenho a doutora Patrícia, que está há 8, o doutor Clóvis há 12, a Rayane, que é mais nova, tem o doutor Douglas, que é mais novo também. Então, assim, é uma equipe completa, boa, e que pega junto. Tem intercorrência normal no relacionamento, mas isso faz parte. Mas eu só tenho que agradecer a minha equipe, porque eu estou aqui hoje, o hospital é hoje, graças a essas pessoas. E foi na pandemia, foi assim, gente. Eles deram muito sangue, suor, e foi... Não era só equipe médica. O pessoal da limpeza, que ficou 4 dias direto trabalhando. A nutrição, fisioterapia, assistência social, nossa equipe multidisciplinar, que dentro do hospital tem uma equipe completa multidisciplinar. Nós temos psicóloga, assistência social, educadora física, a educadora, tem nutricionista, então tem pedagoga. Então, é bem completo, né? Dá para ver completo, é uma equipe multidisciplinar, mas todo mundo pegou junto. Isso não, é que a gente, por exemplo, no jornalismo, a gente também não parou. Mas a gente não estava na linha de frente ali, aonde o estresse era maior. Onde o estresse era bem maior. E querendo ou não, o seu hospital não atende a questão da Covid, mas quando dá um problema na saúde de uma doença, ele amplia para todos os setores, né? Exatamente. Todos os setores. Então, mesmo que o senhor não lide diretamente com o Covid, a demanda aumenta junto. É o que nós conversamos no primeiro. Quando começou a pandemia, algumas pessoas foram de férias. Não, era... Pô, eu tava no ensino médio, né? Eu achei que era uma colônia de férias. Os alunos sem aula... Eu estava na faculdade. Mais ou menos isso. Ela veio um choque de realidade. Os alunos contentes, sem aula, sem fazer prova, e começou a fazer prova em casa. Não, aí eu copiava tudo, né? E a equipe médica, não pararam. Não pararam e foi uma tinha loucura. Que se expor também, né? E tinha que se expor. Gente, chegou um momento que faltava máscara. Tínhamos que fazer milagre para conseguir máscara, luva, que era proteção. E tinha funcionário que ia trabalhar sabendo que tinha os filhos em casa e tinha que voltar para casa correndo um risco de contaminar os filhos. A minha mãe foi um exemplo disso também. Ela trabalhava na saúde no início da pandemia. Ela se aposentou ali no início da pandemia. Mas ficou alguns meses que eu lembrava que ela chegava em casa e ela não queria nem contato por alguns momentos, assim, porque ela tinha medo de poder me passar alguma coisa, né? Exatamente. Eu tava em casa ali na... A mãe comigo era assim também, né? E olha, Jório, uma pergunta. Eu tenho 23 anos. Eu nem era nascido, minha mãe trabalhava no hospital, tá? Eu tenho algumas lembranças da evolução do hospital, de como era, para como se tornou. Tu consegue falar um pouquinho para nós, assim, as evoluções que foram tendo ali, quando se tornou, como que foi essa mudança aí, né, da evolução de tu chegar nesse ponto que tá hoje. Quantos leitos tem mesmo? 80. Quando o meu irmão entregou o hospital, que deu toda aquela infelicidade com ele lá, ele entregou para o município, tinha 16 leitos. Ele entregou 16, ele estava construindo o segundo piso, ele tinha deixado pronto, porque o sonho dele era ser cirurgião. Ele era cirurgião, fazia muitas cirurgias em Concórdia, aqui para a região, e quando estava pronta a ala, essa aqui, e quando aconteceu aquilo, ele parou. Aí, quando eu assumi o hospital, eu peguei aquele elefante branco, com 16 leitos, em Lindóia do Sul, né? A gente tinha convênio com o município lá de Lindóia sempre foi parceiro espetacular. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar a vida inteira com o hospital assim, atendendo quadro clínico de baixa complexidade, ou evoluir? Aí que em 2013 apareceu a questão de cuidados prolongados, que foi um programa novo, inclusive, tem que falar, é um programa lançado pelo presidente Lula, que é o que é hoje, né? Um programa muito bom, tenho que defender, não sou companheiro dele, mas tenho que defender. Foi um programa dele, e eu peguei aquela ala que estava parada, que o meu irmão tinha construído, e transformei em cuidados prolongados. Demorei 1 ano para reativar. Foi ali que um companheiro me disse assim: mas Joércio, vou repetir, como é que
como o cara vai sair de um hospital, numa cidade grande, para ir se tratar lá em Lindóia, num hospitalzinho. E hoje tu falou assim, para ele? Não, ele é presidente Subestimaram. de uma associação, não é daqui da região, é lá de Florianópolis. Eu disse, tudo bem, companheiro. Um dia eu vou te mostrar como é que faz. Toma. Aí foi evoluindo, a gente foi aprendendo, a gente foi errando e foi acertando, e fui ampliando a equipe e fui melhorando. Aí o serviço começou a melhorar, a gente começou a aprender porque a gente não sabia o que era aquele trabalho. Quase foi aprendendo na marra, ali Ele trocando pneu com o carro andando. Aí o Ministério teve lá em 2017 fazer a auditoria e eu cheguei. Ele estava tão bom o trabalho, assim, bem reconhecido, que a gerente do Ministério disse, escuta, Joércio, o que tu tá achando desse programa? Eu, tá bom, só que é poucos leitos. Ele disse, não, tô fazendo um trabalho legal, manda o projeto, nós vamos habilitar mais 15. Aí que eu habilitei mais 15, que eu construí essa nova ala aqui, construí em 2019. Essa que tá aparecendo aqui, Rafael. Essa imagem aqui. A nova ala que é de 2019, que nós construímos. Aí eu construí, demorei 2 anos para vir a nova portaria. Em 2019 a gente conseguiu habilitar mais 15, que ficou com 30. E nesse meio tempo eu comecei a ampliar a questão de saúde mental, através com 8 leitos de portaria do Ministério e os outros 12 eleitos pelo Estado, pela Polícia Hospitalar, que depois eu quero comentar essa questão da Polícia Hospitalar do nosso Estado em si, da saúde do nosso Estado, né? Eu quero até me lembrar disso. Então, aí que foi evoluindo, né? Essa semana a gente já está com outra aula, mais 16 leitos prontos, né? Vou ficar com 80. Esses 16 leitos que está pronto agora, eu já mandei um ofício para a atual secretária de Estado, a dona Carmen Zanotto, ofertando para o Estado, tanto em saúde mental como em cuidados prolongados, porque existe uma fila. Eu já recebi uma pré-resposta dela, que estaria apto para habilitar, só que não chegou o denominador comum ainda como é que vai ser habilitado. Tem um projeto, na verdade, do Estado bem interessante para zerar o número de cirurgias eletivas, né? Isso. Essa questão de cirurgias eletivas é uma questão muito complexa, tá? Porque desse bolo todo está difícil chegar. Eu sei porque eu faço parte da diretoria da Associação dos Hospitais do Estado e a gente debateu muito o ano inteiro. E a dificuldade é maior para os hospitais estão ofertando serviço, mas tá difícil para chegar no paciente. Nós aqui na região não, porque é conhecido, mesmo Concórdia sendo de 50 habitantes, é grande, mas vai evoluindo a fila. Lindóia todo mundo se conhece, mas tem cidades de 500, de 200 mil habitantes, que o cara está na fila, e ou já fez, ou já não está mais, aí tem que procurar ele para passar na fila outro, aí começou esse transtorno, aí teve eleição também, ficou um período complicado no Estado. A nova secretária com o nosso senador e agora governador lançou um projeto agora para fazer a fila andar. Eu acho que vai dar certo, porque é bem feitinho o projeto, né? Sim. Então tem que andar, porque essa fila, esse número aí não é tanto. Eu acho que vai diminuir conforme ela vai andar. Zerar não vai zerar. Nesse ano, não? Não, zerar porque tu vai ter sempre demanda. O objetivo, né? que é? Não é zerar a fila. Nós temos que ser honestos e sinceros. Diminuir a espera. Nós temos que diminuir o tempo de espera. E aquele que realmente é uma cirurgia que realmente é urgente, que é geralmente mais as oncológicas, essa não tem que ter espera. É uma questão de prioridade, né? Prioridade. Oncológica, tu descobriu a cirurgia hoje, porque o câncer é assim. Sim. É de hoje para amanhã, ele evolui. Então, se é oncológica, tá marcado para quinta-feira, não. Hoje nós vamos fazer. Isso que tem que fazer, tem que zerar, não é zerar a fila, é fazer andar a fila e dar que procure pegar os casos mais graves e mais urgentes para andar. Esse é o objetivo principal, eu acho, na maneira de pensar, né? Total. Rafa, vamos aproveitar e fazer um bloquinho aqui, o nosso primeiro vamos bloquinho lá. do dia. Eu quero falar do Clube de Tiro Klaus e eles estão na primeira competição do ano, Rafael. Primeira etapa do estadual e do brasileiro de tiro de ar comprimido e também fogo central. E temos a Sara Laís aqui falando com a gente, ó. Olha só, vamos ver. Pra ela. A gente espera sempre conseguir um resultado muito bom, né? A gente se dedica nos treinos, né? A gente começou a treinar já em comecinho de janeiro ali, porque agora já teria o campeonato, né? Então, a gente não teve muitas férias, digamos assim.
As expectativas são sempre muito boas, né? Somos uma equipe bem unida. Para mim vai ser bem importante essa primeira prova, porque eu vou sair da categoria júnior. E para nossa equipe, o masculino vai estar fazendo uma tentativa de ingressar no fogo central, para a gente ver se vai conseguir se desenvolver nessa modalidade também. Então, uma boa sorte aí para a equipe do Clube de Tiro Klaus. Essa que vos fala é Sara Laís, atual bicampeã de tiro esportivo com somente 20 anos. 20 anos de idade, bicampeã nacional de tiro esportivo, e ela mudando de categoria esse ano. Inclusive a gente entrevistou ela aqui, né? Episódio 4. Episódio 4. E realmente é um esporte que exige muita dedicação, né? E foco para conseguir desenvolver isso. Exatamente. E, Rafa, enquanto eu vou presenteando nossos convidados, quer falar da Gaffer Chocolateria? Olha só, vou falar livre da Gaffer Chocolateria, porque assim, ó, eu criei uma frase, não é que eu criei uma frase, eu coloquei um lema, que é o seguinte: a vida é muito curta para você comer um chocolate ruim, como a Gaffer. Então, e eles estão com um novo conceito, né? Eles estão com... E também a Angélica. Obrigada. O melhor chocolate da região, eu acho, né? É o melhor do país. Eu acredito que sim, que é o melhor chocolate do país. Eles estão com um novo conceito, estão com fábrica aberta lá no Contorno Norte. A fábrica é sensacional. Isso, e com um lounge lá para você degustar café, degustar todos os tipos de chocolate. Uma reunião, um encontro, né? Muito legal, bem bonito, pôr do Não sol sabe o que fazer com o encontro? Cara, leva na Gaffer que é sucesso, né? É sucesso, o resultado é positivo. Positivíssimo, olha só. Que bom, obrigado, hein? Então, presentear ali, espero que gostem. Faz bem. Você quer falar da Mecânica Julian? Claro, né? Então, todos os serviços lá de manutenção e revisão automotiva você encontra lá na Mecânica Julian. Assim, suspensão, geometria, balanceamento, revisões, troca de óleos, filtros, conserto de motores e entre outros inúmeros serviços que você vai encontrar lá. Ela se localiza na subida do Santa Cruz, acima do ZAT. Você pode ligar lá no fone 3442-6374. Vou repetir de novo para vocês gravarem, viu? 3442-6374. Então, a Mecânica Julian está há 6 anos em Concórdia, com tudo que o seu carro pede, qualidade e confiança. E, Rafael, Viajar e Seguro com novos destinos aí, eu acho que até destino internacional, é isso mesmo? Exatamente, ó, temos destinos para Iapacari ou Iapacari, não sei, é lá pro Paraguai, né? Então, o circuito de Ouro e Lago, tá? Lá para Assunção, na verdade, tá? Viagens com ônibus leito, tá? É um padrão da Eclair. Todas as viagens com ônibus leito, a Eclair tem uma proximidade muito, muito forte com os clientes, né? Então eles se sentem quase ali como uma família. Assim, ó, vamos falar de uma forma diferente, assim, ó. Ela viaja junto. Ela viaja como se fosse para ela, tá? Ela tem um áudio aqui pra gente, só deixa eu reproduzir aqui. Pode colocar. Ó, tem que tirar o fone. Peraí. Lucas, boa noite, o Lucas Lazarim também, que está de férias. Passando aqui para dizer que a Viajar e Seguro está chegando com muitas novidades. Em breve teremos já os roteiros para 2024, 2025. Fiquem atentos ao nosso site e em breve novidades maravilhosas. Ótimo programa para vocês, ótimo final de semana também. Show de bola, Eclair. Então, assim, eu tô também aqui com vários outros roteiros, né? Circuito Histórico-Cultural, Minas Gerais, né? Santuário Aparecida e Frei Galvão, né? Festa de Flores e Morangos. Então, assim, ó, Pantanal Mato Grossense. Então, assim, ó, resumidamente, para você entender o que é viajar, é o que eu falei antes. Conceito de viagem diferente. Conceito de viagem diferente, com custo-benefício fantástico, falando de preço, tá? E a Eclair, todas as viagens que tem, ela viaja junto. Então, a viagem é para ela também. Então, nada melhor do que fazer para si mesmo e fazer para os outros também. Que empresa boa da Eclair, né? Ela vai viajar junto. Sensacional, né? Sensacional. Quer falar da Protesul? Vamos lá, então. A Protesul, ela é marcas e patentes. Ela é uma empresa que ela atua desde os anos 2000 na área da propriedade industrial e intelectual. Ela tem vários profissionais, né? Todos os profissionais cadastrados juntos ao INPE como agentes da propriedade industrial.
E a Protesul, nesses anos de bons serviços prestados, ela possui cerca de 100 mil certificados, esqueci, acho que desaprendi a ler, entregues em todo o sul do país, contando para o bom atendimento de seus clientes. Protesul. Acesse nosso site, protesul.com ou ligue 3444-8481. Sensacional, um abraço pro pessoal da Protesul. Agora, voltando a falar aqui com o Joécio, eu quero mudar um pouco de assunto, porque quem tá com a gente aqui assistindo o programa é o nosso querido repórter esportivo Ederson Vilas Boas. E ele falou assim, olha só, o Joécio conquistou muitos títulos no futebol de campo e futsal. No Juventude de Lindóia do Sul foi campeão sul-brasileiro amador. Ele era capitão da equipe, jogou Sul-Mate, que era da equipe de futsal também. Foi tetracampeão em 99, 2000, 2001 e 2002 e também de estadual de amadores, vários títulos em 89, 98, 2000, 2003 e 2008. Então tu é uma linha tênue entre a saúde e o esporte, né, Joécio? Era jogador de futebol. Era craque pelo Pelo né? currículo aqui, camisa 10, jogador caro. Não era craque, longe disso, eu era um... se fosse hoje, na época, voltar, né, do jeito que tem os boleiros aí, até eu dava para encarar, mas na minha época era bem diferente a situação. Que eu acho que dizer assim, eu tenho, acho, mais de 30 e poucos títulos de Juventude, só que, assim, 8 estadual, 5 sul-brasileiro. A equipe do Ser Juventude, para vocês que são novos aí, vocês não chegaram a conhecer. O pessoal antigo da Rádio Rural conhece porque eles acompanhavam os jogos, era clássicos de Juventude 7, era 1.000 pessoas. Lotava as coisas. Aqui em Concórdia, Concórdia na época quase nem tinha time, né? O coitado. Então o esporte foi... Lindóia era conhecido na época, Lindóia, uns anos era conhecido pelo Ser Juventude. E daí, infelizmente, agora as coisas mudaram, não tem mais praticamente nada. E hoje Lindóia é conhecido bastante pelo Hospital Dr. Isolda Dalmora. Nós temos poucas empresas, infelizmente, em Lindóia. E hoje a gente que está divulgando esse nome para todo o Oeste, né? Sim. Eu quero, se me permite aqui, eu tenho um técnico meu de enfermagem que me cobrou agora que eu não elogiei eles. Não elogiei? Cara, o Gilmar, olha, o Gilmar, eu elogiei e vou falar de novo. O hospital hoje existe, o Hospital Dr. Isolda Dalmora existe pela competência da minha equipe atual. E eu não cito, para mim é tudo igual. A moça da lavanderia, da limpeza, da higienização, da nutrição, os técnicos, o enfermeiro e os médicos. Tem que estar fechada, a equipe, né? É uma só. Então, para mim, tem o meu valor. E olha, eu sempre falo em todos os lugares. Nós temos vários erros, várias falhas. A gente está todo dia melhorando, brigando. Eu sou chato, eu cobro muito porque eu prezo muito a assistência ao paciente, a qualidade. A gente está toda hora melhorando a estrutura física também. Por exemplo, segunda-feira eu vou começar uma reforma numa ala que estaria legal, mas eu vou reformar tudo para melhorar ainda mais a estrutura física. Então, a gente está fazendo o possível e dizer que a minha equipe é nota 10. E eu tenho também aqui que estamos acompanhando a Jaque lá da regulação de leite de Joaçaba, que ela que comanda a regulação de leitos, ela está de plantão hoje, porque ela mandou umas fotos lá, e também a nossa companheira de luto dia a dia, porque eles ficam 24 horas por dia arrumando o leito, e então ela é uma enfermeira também, esse tipo de gente que trabalha 24 horas por dia. É sensacional. Mas falando ainda do esporte, qual era a tua posição? Eu, quando jogava no Inter, a lateral direito. Depois, quando eu vim para cá, daí comecei a fazer enganar um pouco no meio, mas... Era multiposições ali, então, né? Jogou futsal Coringa. Também? Ou só treinou? O nosso futsal lá de Lindóia, que ele citou, era a Sul-Mate CME. Nós somos vice-campeões estadual. Jogamos contra Perdigão de Videira, naquela época era Perdigão de Videira, jogamos um mini brasileiro que tinha Perdigão de Marau, jogamos contra Empacel, que na época era o Bambam. Nós somos vice-campeões estadual. Mas tu prefere o futebol ou o futsal? O futebol de campo. Futebol de campo. Eu gostava mais. Futsal, como é que nós fazíamos? Era tão legal naquelas épocas que a gente jogava campo e salão.
Nós treinávamos campo e salão. Nossa. Hoje, para ti conseguir um gurizão para ir sabe jogar os dois, né? Não, mas a vontade Sabe que jogar nós um tínhamos, já é difícil, né? e nós tínhamos vontade, era o mais importante que era isso. E era o lazer de Lindóia naquela época. Era o pessoal lazer jogar de bola Lindóia e ali da região, gente de Concórdia sair daqui para se jogar. pra ir pra Lindóia. Ainda mais se o time ganhava, né? E era o time da região, né? E ganhava tudo, era papa título. A Angélica, ela é bem ligada com a questão do esporte, ela gosta muito de acompanhar o Galo do Oeste. Inclusive, a gente Eu vai também transmitir o jogo amanhã. A primeira oportunidade, assim, primeira não. A grande oportunidade de o Concórdia ganhar a primeira do ano, né? Tem que ganhar, porque... Tá com empatite, né? Eu não vou falar empates nada. em 6 porque- jogos, Eu tô assistindo todos os jogos pela Rádio Rural? pela a televisão e boto na rádio, né? Porque de caso da assim. Como é que o senhor, como esportista, que é jogador caro pelo jeito, né? Como é que tu avalia essa questão ali do Concórdia? A Angélica pode também fazer uma pergunta nessa questão Tá pra bom, ele. eu tô pensando já aqui. Olha, o time do Concórdia, eu me surpreendi. Eu esperava mais dele esse ano. Porque foi tão Eu bem ano também. passado. E Terceiro manteve lugar. o treinador que é difícil manter. A base do time A é a base mesma. do time é a mesma. Pô, não tá dando liga. Sabe o que é que não tá dando liga? Você defende bem, mas aí tá tomando uns golzinhos meio danado, aí tava ganhando, acho que quem que ganhou até os 46? Camboriú. Vai falar que 48, Silva, me deu, fiquei até triste. Pô, até Não, os aquele 48. Aquele Não foi jogou depre- bem, foi só se depressivo, defendeu. sim. Segundo Mas ia tempo, conseguir. Então não tá dando liga alguma coisa, mas eu acho que vai engrenar. Se ganhar as duas próximas, chega entre os 8. Sim, porque agora tá com Futebol é 6 bem- pontos. Tá com né? 6, ele vai a 12, ele vai Sim. chegar. Então é 2 em casa, né? Exato. E faz pouco gol também, né? A média de gols do Concórdia é 0,5 por jogo. Não faz, É né? muito Então, mas também não toma, faz. mas Mas tem é que fazer. futebol, é melhor tu ganhar de 5-4, mas ganhar. Claro, Exatamente. e no Fazer futebol é melhor tu vencer uma e perder 2 do que 3 empates, Exatamente. que já ganha mais É, pontos. esse um ponto aí, ele é... É fundamental. Tá e é difícil. um campeonato de tiro curto, né? É. 11 jogos, já passou da metade. Só tiro faltam curto, 5 né? agora. É. A Angélica, água uma tá pergunta aí. tá batendo ali. Cara, minha dúvida na relação com o esporte. Por que você parou? É uma boa pergunta. Olha, eu quando fiz aos 20 anos, que nós fomos disputar a Taça São Paulo em São Paulo, pelo Inter, ficamos em 5º lugar. Jogou pelo Internacional. A copinha, né? Aquela tradicional copinha. Perdemos pro Guarani de Campinas com 2 gols do Ivair de falta. O Ivair, na época, era um Zé Ninguém que nem nós. Piazão. Mas depois explodiu. Eu marcava o João Paulo, que era o ponteiro esquerdo lá da seleção, também que foi para a Itália. Na época era um Zé Ninguém, que nem nós. Mas assim, e eu voltei na época, esse jogador de time pequeno ganhava salário mínimo. Aí eu ia assinar com a Chapecoense. Aí, mas a Chapecoense naquela época não é a Chapecoense de hoje. Sim. Aí fui para casa, o pai disse, não, tu quer trabalhar ou tu vai correr em volta? Porque o pai detestava futebol. Que situação. O teu avô sabe, porque o teu avô acompanhou meu pai e sabe quanto ele detestava futebol. Não queria que tu fosse Não. jogador. Deus. Depois que eu comecei a jogar... Como é que era? Seu Armando? Armando do Amor. Em memória? Em memória. Então, daí eu peguei e desisti. Mas naquela época era diferente futebol. Hoje, um guri de 17 anos, se ele sabe correr, se ele tem preparo físico, que hoje as chuteiras só falta falar. A bola, se tu Campo, disser bola, tapete. tu vai lá, o campo é tapete. Minha época não, era chuteira de olímpica, de trave, com prego embaixo do pé que furava. Naqueles Nós potreirão, né? treinava de manhã com uniforme, de tarde nós ia treinar o roupeiro, botar para secar sem lavar no corpo, para nós usar o mesmo uniforme. Cheiro Hoje, bom, se não tá né? chuteirinha perfumadinha, nos treinam. Olha o gramado do Concórdia É aqui. lindo. Sensacional. Tá Eu joguei lindo. 2 anos no Guaicurus, aqui em 89, 88, 89, 2 anos aqui. Que o Estado Municipal ficou 2 anos alagado. Quem tá me ouvindo, que acompanhava os jogos, não dá para jogar. Hoje é um tapete, cara. A bola, pelo amor de Deus. A gente vê o Campeonato Catarinense, todos os campos assim são excelentes. São São Tá excelentes. dando Raramente. 10-0 no campeonato aí. Não vou citar, Raro, né? ao sul, Não sim, vou ao citar, sul. mas já dizendo, né? Então, assim, hoje o nível... hoje, 17 anos, 18, se bobeia, tá na Europa. Tá É, vendo? tem vários- muitos jogadores. vários A exemplos, estrutura de nutrição, de uniforme, de fardamento que os clubes têm hoje, na época era 2 times que tinha, 3. E nem tinha isso a estrutura. A fisioterapia,
Hoje, não sei. Aí esqueceram o lado principal, que é aprender a jogar. Tu acha que falta qualidade técnica aí pros... Falta. Ó, nós temos jogadores aqui de Concórdia aqui, e eu vou citar nomes. Olha o Lilico lá em Lindóia. O cara, se você jogasse hoje, era craque em qualquer time. O Ademir Reck, claro, que perdeu na bebida. Nós lá, o Jade, o nosso goleiro, é um baita no goleiro. Aqui em Concórdia tem uma gurizada que, se fosse hoje, já estão com 40, 50 anos, se fosse hoje, jogava com um pé só. O nível é muito diferente. E não vem naquela história, mas tu está falando... Eu estou falando porque eu estou vivendo as duas épocas. E tu esteve no campo também. Estive no campo. Tem a visão, né? Eu tenho uma visão diferente de estrutura. Quem não viveu aquela época acha que é a mesma época de hoje, não é? Eu senti muito isso. Eu conversava com meu pai, as pessoas mais velhas, né? Até o Vidão, o Feijó aqui da rádio, quando o Pelé morreu. Eles falavam para mim, o pai fala, né? Lucas, tu não tem ideia do que o Pelé foi. Não dá pra ter ideia do que esse pessoal... Ele falava... A gente é flamenguista, né? Infelizmente, agora passando por um momento, né? Bem... Hoje era pra ser um dia muito bom, né? Mas não aconteceu. O Real Madrid tá ainda esperando, gente. Só pra não, vai ter que esperar mais um pouco o Real Madrid. Pode esperar ainda que tua hora vai chegar. Espera mais um pouquinho. Pega uma cadeira. Então, ele falava muito do Zico. E a gente fala até hoje de bater falta. O jogador não sabe fazer gol de falta, muito pouco. Não sai, faz quanto que a seleção não faz gol de falta? Exato. Galvão todo jogo, né? Fala. Teve uma época que tava contando jogos do Flamengo também que não saía gol de falta, falta técnica, né? E falta é treinamento, cobrança de falta. É dedicação. Eu assisti uma entrevista num podcast também, o Zico falando que ficava com o Raul Plasma, né? Treinando de noite lá na Gávea e com a bola que pesava 15 quilos. Quem é da minha que sabe. Quando chovia, que tinha uma falta, tinha que ir na barreira, meu pai. Cara, doía um pouquinho? Tu levava uma bolada. Se hoje em dia deve doer, imagina uma bola pesada. 2 dias tu ficava com aquela marca daquela bola lá. Hoje, meu Deus do céu. Então são coisas. É a mesma coisa na área da saúde, tá? O que era... a evolução, né? A evolução. Dá pra comparar. Só que hoje... os profissionais de saúde, eles evoluíram junto com os equipamentos. Hoje o que faz na área da saúde é aquilo que eu falei primeiro, só que ainda o bichinho está na nossa frente sempre. Mas olha as cirurgias cardíacas. A minha cunhada Isolde do Amora, ela hoje, se fosse hoje, ela não tinha perdido ela e o filho. A gente sabe que a medicina avançou. E não foi por falha médica, foi nada. Não tinha tecnologia. Ela foi uma doença hereditária, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, hoje é a mesma coisa, o futebol na saúde. A evolução é muito grande. E agora já, só um parênteses ali, eu acho que o Rafael, ele tá meio quieto aqui, porque ele é igual teu pai, ele não conhece muito de futebol. Eu vou contar essa história, Rafael, aqui no ar, porque merece ser contada. Vai explanar. Na final da Libertadores do ano passado, a gente foi fazer um esquenta aqui, né? Eu, Lucas Lazarinho e o Rafael, cada um deu seu palpite entre Flamengo e Atlético Paranaense, que era a final. Aí o Lucas falou, 2-0. Eu falei, vai ser 1-0. E acertei. 1-0 pro Flamengo. E o Rafael, 2-1. Eu falei, Rafael, 2-1 pra quem ele? Pra quem ganhar? Flamengo 2, Arrascaeta 1. Ele achou que o Flamengo ia jogar contra o Arrascaeta. Aparentemente só pra deixar claro, eu já faço um monte de coisa, então futebol é a minha última opção que eu vou acompanhar, cara. Ele não... Às vezes eu quero conversar com alguém sobre futebol, eu converso com ele. Lucas. Eu acompanho tecnologia, eu faço um monte de coisa, cara, elétrica, me pergunto sobre tendências elétricas, eu sei falar. É o ramo dele. É o ramo dele. Futebol não. Só que assim, futebol, cara, é minha última opção. Não vem me... Assim, vão me julgar, eu sei que vão me julgar. Eu sei, mas assim, certo. Futebol é meu último... Joelson, qual que é a tua prioridade de estudo agora? Então vamos só perguntar. Porque ele é formado em gestão hospitalar, né? Você é formado em gestão hospitalar. Isso. Hoje, o que você pegou e tem um tempinho ali, vou analisar. Qual que é a primeira coisa que você vai para teu estudo, tendências, alguma coisa assim? Qual área que você pesquisa? A minha área que eu gosto, eu acho que a gente tem que se tem que se especializar no que você faz. Tá? Então, a área da saúde, ela exige muito. Hoje você sabe tudo, você não sabe tudo. E muda muito rápido. Eu tô na área da saúde porque eu gosto do que eu faço. Eu vivo dentro do hospital, tu sabe que a minha casa é dentro do hospital,
Exatamente, a casa do Joércio. Isso é real? Sim, é real. Você pode ver no Google. É dentro do hospital, entra aqui, ó. Se ele Caramba. tropeçar dentro de Eu casa, moro ele cai dentro dentro do hospital. Eu, de noite, por É um exemplo... lugar seguro pra se viver. É um lugar seguro. Eu não vou dormir à noite sem passar dentro do meu hospital, nos quartos do meu Então tu tá pacientes. sempre presente ali. Estou sempre Joel. presente, então, porque eu faço isso, porque eu gosto e eu sei de quem está lá precisa de mim e da minha equipe, lógico, precisa dos médicos, precisa da medicação, mas precisa de mim. Então eu gosto porque eu faço. Então hoje eu não me vejo fazendo outra coisa e nem estudando nem estudando outra coisa, porque eu tenho muito que aprender na área de saúde ainda. Eu apanhei muito e tenho certeza que eu tenho que aprender muito. Eu tenho que aprender e eu faço isso direto, porque eu preciso me aprimorar na área que é uma área complicadíssima. Não é só tratar o paciente, não é só arrumar uma medicação para o paciente, fazer a gestão do negócio. Eu, além de fazer a gestão, de procurar recurso, de procurar manter a minha equipe, eu tenho que procurar o lado pessoal. A gente trabalha muito o lado pessoal da família. Se vocês ir lá um dia no encontro da família que a gente faz nos sábados, até hoje, só de tarde, até às 5 horas, nós tinha familiares. Eu estava lá, porque a família é de longe, quer conversar e coisa. Então, eu vivo isso e quero me especializar mais na área da saúde, eu quero aprender mais. Eu te digo, agora eu te respondo. Eu sempre brinco com a minha esposa, que está assistindo, a Cláudia, um abraço, e a minha filha Joana. Se eu pudesse voltar 10 anos, eu ia fazer medicina. Aqui em Concórdia. Eu queria ser médico. Agora tem não para ser médico, né? E ganhar um salário bom, que a gente sabe que os médicos ganham bem, mas não estão bem, mas ganham. Mas não por causa do salário, porque para mim poder te ajudar, poder ajudar a família. Esse é o meu objetivo. É questão de vocação. É questão de vocação. Hoje eu quero até aproveitar uma coisa, nós estamos lançando, a minha equipe multidisciplinar está lançando um projeto, nós já fizemos 3 vezes. O projeto se chama Criança no Hospital. Sabe eu queria que o senhor falasse sobre esse projeto. O que é um projeto Criança no Hospital? É um diálogo para o futuro, que a gente está trazendo as crianças de 6 anos, de 7 anos, de 8, acompanhados pelos professores, não vai dentro do hospital, mas vai no nosso auditório, e estamos elas fazem atividade com os pacientes, elas fazem artesanato com os pacientes, e o principal, a gente está vendo que as crianças estão fazendo perguntas assim, técnicas. Tio, por que você está aqui? Por que você está internado? Ou para uma criança que eu trabalhando com jovens, por que você está internado? Por que você está aqui? Daí a criança vai dizer, é porque eu uso droga, porque eu tenho muita tentativa de suicídio. Eu tentei me cortar o pulso. Por quê? Porque eu briguei com a mãe, eu fugi, coisa assim. Então, cara, isso é uma coisa assim, é complicada você trabalhar, mas a gente está com esse projeto e eu vou levar a nível estadual. Eu quero levar a nível estadual para as pessoas entenderem o que é a área da saúde, o que é um hospital, o que a gente faz lá dentro. Não é só o nosso, todos os hospitais, o que a gente passa lá dentro. Não é fácil. Olha, a área da saúde, eu sempre digo, a equipe de enfermagem e a equipe médica, a equipe que trabalha no hospital, tu tem que ser muito macho para trabalhar dentro do hospital. Tem que ser muito homem, no dos sentidos, muito mulher para trabalhar dentro do hospital. Porque o peso, esquecendo a pandemia que é a parte, mas o dia a dia nosso é muito puxado. Sem pandemia já é uma Já é luta. complicado, você vai ver aquele paciente que talvez está indo a óbito, tu não tem o que fazer, aí a pouquinho todo dia aquele paciente tu tem que fazer os curativos, tu tem que atender e um dia está bem, outro dia ele está mal, aí um pouquinho... Então, assim, é uma área que ou você trabalha com amor, você gosta, ou você vai ser jogador de futebol. Então, respondendo a tua pergunta, eu não me vejo fazendo outra coisa agora, estudar outra coisa. Eu me vejo só, o meu futuro, assim, eu quero me aprimorar, eu quero aprender mais, eu quero deixar de ser mais chato. Lá eles me chamam que eu tenho, os meus médicos lá brincam comigo que eu tenho a medicina em Harvard, né? Porque o que eu faço? Eu sei dos meus pacientes, para você ter uma ideia, se tu me perguntar agora o que aquele paciente lá do quarto 35, um exemplo, tem, eu te respondo. Porque eu vivo, acompanho, eu não posso clinicamente atuar, mas eu acompanho e sei, porque o familiar ele vai me ligar, está aqui no WhatsApp, eu tenho todos os familiares, e se ele me ligar agora, o familiar disse assim, o que o meu pai tem hoje, como é que ele está? Eu vou responder. Isso é gostar proximidade da profissão. Eu não sou profissional na área da saúde que chega às 5 horas da tarde e vou pro shopping.
Não é? Eu gosto, sim, claro que eu saio, às vezes a gente viaja. Eu, por exemplo, esse ano, eu já decidi já falei com a minha esposa que não vai ter férias de 10 dias. A gente vai sair 2 dias, 3 dias e vai sair várias vezes para não... Isso é o meu objetivo. Não consegue ficar muito tempo longe. Te respondi ou não? Respondeu. Rafael, eu tenho uma pergunta para ele, dividida em duas. Assim. O hospital, ele é uma mistura ali de sentimentos, né? Pode ser um momento feliz para uma família ou triste ali de perdas. Eu queria saber se tem algum caso que te marcou positivamente, assim, onde o paciente e a família do paciente foi muito grato ao Senhor por ter melhorado de uma questão. Um caso que te marcou, assim, que tu leva para sempre, de gratidão, assim, do paciente. Olha... Eu cito inúmeros casos para você. Se você hoje pegar, quem tiver a oportunidade de abrir o nosso site, hospitalisoldedalmoura.com.br, lá vai ver relatos de familiares que tiveram alta, que tiveram bem, e familiares que foram óbito. O mais gratificante do hospital não é se o hospital está bonito, se o hospital vai crescer, se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Esse dia, semana passada, um familiar aqui de Cocor também, olha a última reportagem nossa no Face. Mesmo que a mãe foi óbito, eles não cansaram de agradecer a equipe, não a mim como pessoa, eu sou um gestor, mas a equipe pela gratidão, porque eles iam todo dia lá e viam a mãe naquele sofrimento, mas a equipe de enfermagem nunca desistiu dela. Então, e tem as coisas boas, as altas, tem de uma senhora lá de Irani, que teve uma tentativa de suicídio, que quase foi a óbito, ela está caminhando em casa, tem umas senhorinhas que foi, então, tem os óbitos, tem as tristezas, mas tem muita alegria. E muitos óbitos, você vê como é que é a coisa. Esse é o caso da senhorinha, assim, tem muito, porque nós pertencemos a Deus, nós não somos donos de nós somos aqui de passagem, todos nós vamos ficar velhos, nós vamos ficar doentes. E muitas famílias agradecem pelos últimos momentos da família. O que vocês fizeram pela minha mãe e meu pai na última semana, no último mês, é uma gratidão eterna. E não sou eu que estou dizendo. Olha os textos, e vê as pessoas falarem. E aquilo que eu falei. Então, essa é a maior gratidão. A gente sabe que nós temos erros, temos falhas, temos defeitos. Lá é todo dia, é treinamento, é conversa, é briga. Vamos ter que melhorar aqui, vamos ter que acertar aqui, erramos aqui, erramos ali. Esse é o nosso futuro. Então, assim, nós vivemos o hospital porque nós gostamos do hospital. E aqui não estou falando em dinheiro, não falo nada. Para mim, eu quero terminar minha vida deixando esse legado do hospital, porque a gente vai morrer, o prédio não vamos levar junto, e vai ficar aqui. Eu quero que o Hospital Dr. Isidoro de Moura passe 100 anos, 200 anos e leve esse legado. Esse é o meu objetivo. E quero agradecer aqui, agora que me passou, eu não posso deixar de agradecer, nosso deputado Moacir Sopelsa, tá? Não sei se ele está ouvindo ou não. Ele nos ajudou muito no passado, o governo do estado no passado nos ajudou. Esse vai nos ajudar também. Não está ajudando o Joércio, está ajudando a região. Comunidade. O deputado Sopelsa, que parou agora, depois de tantos anos de leitura, que ele continua ajudando a nossa região, que eu sei que ele vai ajudar ainda, né? Um agradecimento especial que eu tinha esquecido. Não, perfeito. Então, ele já está caminhando para o fim, Joércio. Eu quero te fazer uma pergunta para tu responder já, que a gente vai falar aqui dos nossos patrocinadores, para já se despedir, né? Que já está dando 8 horas. A gente precisa da Rede Gaúcha Sat. A minha pergunta é o seguinte, aí eu já te libero. Tranquilo. O nosso programa, ele tem muita audiência dos jovens. E o senhor ali já passou pelo jogador de futebol, hoje administra um hospital que é uma tarefa difícil, é estressante, como você falou, exige muito. Eu queria saber, aquele jovem, você já deve ter passado por isso, a gente passou também, que está indeciso no que fazer da vida, que quer talvez seguir na área da saúde. Qual é o conselho que tu dá para ele para descobrir a vocação dele? Já que a gente falou bastante de vocação, porque o médico precisa ser vocacionado, ele precisa ter amor à camisa. A gente conversou com a delegada no episódio passado. Ela trabalhou na delegacia da mulher, falou que o policial ele tem que ser vocacionado, senão não aguenta o tranco. Então eu queria saber como é que o jovem descobre sua vocação. Mas isso aí depois que a Angélica fazer nosso último bloquinho aqui. Então vamos lá. Vamos começar falando do Clube de Tiro Klaus, que como eu falei lá no comecinho, vou repetir agora. Ele está há mais de 30 anos oferecendo cursos de tiro a níveis de iniciante, médio e avançado. E tudo isso lá na Travessa José dos Passos, 69, no bairro Santa Cruz. Falar da Protesul Marcas e Patentes, que a Protesul é uma empresa que atua desde os anos 2000 na área da propriedade industrial e intelectual.
Tem profissionais cadastrados junto ao INPE com agentes da propriedade industrial. Ligue lá, 3444-8481. Agora na Viaggiare Seguros, Viaggiare. acertei agora, que ela diferencia-se no segmento de turismo pela inovação em seus pacotes e roteiros, atuando também em parcerias a fim de atender da melhor forma possível seus clientes, conciliando qualidade e custo-benefício. Qualquer coisa, liga lá, 991-015553. A Gaffer Chocolateria, agora ela está no centro de Concórdia e dispõe de um delicioso café e uma linha exclusiva de chocolates. Sigam a Gaffer no Instagram e no Facebook para não perder as novidades. Gaffer Chocolateria. E a Mecânica Julian, ali no bairro Santa Cruz, que está há mais de 6 anos no mercado, ali próximo aos Zate Supermercados. Mecânica Julian. Ligue 3442-6374. Ela tem um sotaque bonitinho, Mecânica Julian. Mecânica Julian. A gente fala Julian. Julian. Mecânica Julian. Rafael, quer agradecer o pessoal que assistiu pelo Face, pelo YouTube? Tem Eu mensagem quero agradecer, legal aí? e tem muitos comentários aqui. Agradecer minha mãe, a Neuza, que tá assistindo a gente. Todos os funcionários, todos os técnicos funcionários do hospital. O Itacir dos Anjos, o Dionísio Albuquerque. Meu aqui, pai! Ó. Olha aí, ó. Olha E ele só. falou o seguinte: o Ser Juventude de Lindóia até hoje tem time bom. Se meu pai falou, né? Não vou discordar. A Não. Rosali também, lá de Videira assistindo. A Cleonice Plete, que é a mãe do Lucas Lazarim. Né, o Vanderlei Cavalini mandou parabéns pro Joércio pelo ótimo trabalho que vem fazendo, né? A Dirley também, só agradecer o Joércio Dalmora pelo ser humano ímpar, e eu sou testemunha disso. Foi ela que falou isso, então... Dirley Müller, né? Isso, temos provas também. Temos prova. Pessoal do YouTube também, um abraço para vocês, né? E temos o comentário aqui, um abraço pro Elmo. A gente falou bastante aqui da pandemia, Elmo. E também a Rebeca Mercedes. A Beca, minha amiga. Joécio Olha é só. top. Comentou aqui. Então, Isso. Joécio, pode falar? Não, é isso aí, um beijo no coração de todo mundo. Isso e do aí, pessoal da FM, que também tá Sim, acompanhando a gente do por aí. FM. Hoje a gente Olha não só, tá com Jair, só WhatsApp, né? pra te entender a complexidade, temos audiência. Tem o Ademar da Silva, que todo o programa ele escuta. Grande O Ademar. pessoal lá de Marcelino Ramos, que Pessoal de não pede Marcelino, um, Peritiba, bom. Ipumirim, Piratuba, que Piratuba. tem uma audiência. Então, assim, a região aqui, isso traz pelo fato da FM, né? Isso. Então, a abrangência disso, então, tu imagina, né? O pessoal, todo esse pessoal te escutando, falando a história de Lindóia do Sul com o hospital, que de repente pessoas que nem tinham noção estão sabendo agora o que é. Eu não Sim. tinha tanta noção assim. Eu sou novo aqui, eu sou do Rio de Janeiro. Isso que a gente E- passou, né? A gente passou, quando ele veio pra Lindóia, a gente passou na frente do hospital lá e Isso, tal. passamos. Mas eu não soube te explicar totalmente a complexidade, né? Não, do- eu digo, ele- né? Eu sou do Rio de Janeiro, na verdade, eu cresci numa região metropolitana, cidade chamada Seropédica. Ela tem 90 mil, pouco mais de 90 mil habitantes. Não tem hospital. E Lindóia, Tem com 4 hospital, mil é. habitantes, Olha tem só. hospital. Então, Falei primeiro. é sensacional. E um hospital muito, assim, completo, como o senhor falou. E eu já quero aproveitar e deixar um espaço para o senhor agradecer a quem o senhor quiser. E também responder aquela pergunta que eu te fiz, uma mensagem final também. Sobre a pergunta, eu só digo para os jovens de hoje: aproveite esse momento de liberdade que vocês têm hoje, porque é o que melhor tem na vida. Vocês têm inúmeras formas de achar uma profissão. É informática, é a liberdade que os pais dão hoje. Nós, nessa época, não tinha nada, não existia faculdade. Hoje você tem faculdade na porta de casa e nós não tínhamos, tinha que ir a Santa Maria fazer. Então aproveite a liberdade e assim, respeite os pais, cuide dos pais, porque a vida passa e todos nós um dia vamos ser idosos, todos os dias podemos ficar doentes. Então respeite e ame os seus pais. Eu perdi meu pai e mamãe, até hoje eu sinto falta deles. Então aproveite, porque eu sei que a grande maioria dos jovens hoje não dão valor. Dão valor para os seus pais, para a sua mãe, porque um dia vocês podem se arrepender. E profissão tem um monte aí. E se for na área da saúde, faça com amor, senão não vai pelo salário. Vai por gostar da profissão, pelo amor da profissão. E quero, para finalizar, agradecer todos os ouvintes, a minha equipe que está lá ouvindo, as pessoas que são usuários do meu serviço. Peço desculpas se às vezes se não foram bem atendidos. Aquilo que eu falei primeiro, nós estamos todo dia aprimorando, treinando, melhorando a nossa estrutura física. Vamos passar por reformas de novo agora, para melhorar a qualidade do nosso atendimento. E para vocês, né? A Angélica, o Lucas e o Rafael, muito obrigado. Adorei participar desse programa. Eu passei em vários programas de rádio, mas esse foi bem espontâneo e foi legal.
E eu tenho Diferente, assunto aqui para 3 horas, se né? falar em saúde, tenho para 3 horas aqui, porque eu falo com amor, porque eu gosto. E não sei tudo ainda, eu posso até falar umas bobagens aí, mas faz parte da vida, eu sempre fui espontâneo e gosto de falar. Então, obrigado mais uma vez e que Deus dê muita saúde e paz para vocês, para os familiares de vocês e para todos que estão nos ouvindo aí, tá bom? Um abraço a todos. A gente que agradece, Joécio, ainda bem que o senhor gostou, esse é um programa meio diferente, né? Meio espontâneo e divertido. Agradecer a Angélica, muito obrigado, tá, Angélica, por participar conosco. Imagina, sabe? eu que agradeço. E a porta está aberta aqui, boa sorte também no jornalismo. Obrigada, vou precisar, eu acho, né? E também, Leva jeito, Ana. Leva jeito, né? Boa jornalista. Ela boa. acompanha e vai ser jornalista esportiva, pelo jeito. Né? Amém? Vamos, né? Vamos. Quer deixar ali teu Instagram pro pessoal te seguir também, mandar um abraço e agradecer quem você quiser? Então, vou agradecer aos meus pais, né? Que com certeza eles estão assistindo. Aos meus amigos também, que eu mandei ali o link para eles acompanharem. Eles sabem de quem eu tô falando. E se vocês quiserem me seguir no Instagram, meu Instagram é Ange Albuquerque E, no final, porque Não tinha, alguém tinha pegado o que eu queria. Aí eu tive que colocar um aí atrás. Então, sensacional. Rafael, você quer trocar comigo Vamos lá fazer. Fazer a finalização. Agora eu hoje. apareço nas câmeras, Joyce. Antes eu não agora- tava agora agora eu vai apareço nas aparecer, câmeras. Vai lá. Então, gente, já encerrando aqui o nosso podcast, eu vou encerrar aqui, vai ficar um tempinho em silêncio, porque a gente tá com um a menos hoje, né? A gente vai ter tá que sair tendo que se correndo virar ali. aqui. Tem que se virar. Mas, assim, nada... Eu sempre finalizo, Joyce, com uma Motivacional. frase. E aqui é tudo se agrega com tudo que a gente conversou, né? Não tem nada melhor do que compartilhar experiências e um aprender com o outro, né? Você falou muito sobre a compaixão, a energia que você faz com as coisas, né? E nós, no Microfone Aberto, a gente traz realmente isso. É conteúdo para abranger, né? E papos legais, papos diferentes para agregar na vida das pessoas. Abra sua mente e vem com Isso aí, galera. Nos encontramos sábado que vem. Um abraço! Um abraço a todos. Isso aí. Vocês vão continuar o programa aí? Agora tem outra? É? Agora tem...